Olá, bom dia. Que a misericórdia do Senhor se renove na sua vida e na minha vida neste dia. Aleluia! Que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou muito feliz, meus queridos, de poder falar sobre visão. Que coisa maravilhosa falar sobre isso. Eu tinha citado no último vídeo, muitas pessoas estão querendo se aprofundar nessa área dos dons. Eu até já falo com você, se você quiser saber mais sobre os dons espirituais, é algo que eu gosto muito de falar. Você coloca aqui nos comentários que eu vou continuar com essa série, com essas ministrações sobre os dons espirituais. E se você conhece pessoas que buscam conhecer os dons espirituais, que querem saber, o que já tem visões, por exemplo, você compartilha essa mensagem, aleluia! Você vai acrescentar e abençoar muitas pessoas. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a participar conosco, com certeza você será sempre muito abençoado de segunda e sextas-feiras, amém? Queridos, então falando sobre os dons espirituais, aleluia! Sabe que tem 3 dons da revelação, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. E a visão, ela entra para cooperar com esses dons da revelação. Normalmente esses dons, eles operam com a visão agindo para abrir o entendimento mais ainda das pessoas que estão recebendo esse dom. E sabe que os dons do Espírito, na realidade, são presentes que Deus nos dá, mas não somos nós que usufruímos desse presente. É para ajudar o outro, para abençoar o outro. Por isso que não é para nós os dons, mas é para o outro. E queridos, eu vou dar alguns exemplos meus, de visões que eu já tive. E a princípio eu já digo para você que uma ministração como essa pode abrir o seu entendimento, esclarecer dúvidas para você e você começar a experimentar, ter experiências com Deus e começando a operar como instrumento nas mãos de Deus com os dons da revelação e a visão também. Então, que você possa crescer junto comigo nesse momento, amém? Então, quando eu comecei a desejar esse dom, já tinha algumas visões, mas não muitas, uma pessoa, ministrou em mim e falou, eu sei que você está querendo, e me abraçou, orou por mim. Eu creio também em transferência de unção, viu? E eu comecei a me aprofundar nos dons. Ela falou assim, você já recebeu. Eu comecei a conhecer mais, me aprofundar. E eu comecei a ter regularmente as visões. E tem sido maravilhoso, queridos, como instrumento para trabalhar na obra de Deus. E uma coisa que eu te digo agora também como um conselho. Quando a gente começa a operar nos dons, ou ter visões, por exemplo, a gente tem que ter muita cautela. Principalmente a maioria das visões, para mim, é baseada na palavra de Deus. Eu pude ver um adultério dentro da igreja mesmo. Querido, nós estamos sujeitos a falhas, infelizmente. E foi uma coisa muito grave, envolvendo pessoas muito importantes. Então foi muito chocante eu ter aquelas visões, mas eu não entreguei logo a princípio, não abordei as pessoas envolvidas, porque eu tinha que ter a certeza, ver a veracidade daquilo que Deus estava me mostrando. Apesar dele usar muitos textos para dar base ao que ele estava querendo que eu falasse para pessoas e resolvesse. Mas aí, com o passar do tempo, eu consegui abordar e amenizar aquela situação. Claro que tomou uma proporção muito grande, houve muitos danos, mas Deus me usou para ajudar as pessoas envolvidas. E queridos, então isso que eu falo para você, não entregue na hora se você não estiver seguro. Espere em Deus para você entregar uma revelação, principalmente se tiver uma visão também. E esse final de semana mesmo, esses dias passados, eu tive uma visão, não foi uma visão aberta, foi uma visão no espírito. Porque visão aberta nós vemos com os olhos naturais o sobrenatural. E visão no espírito é que você vê pelo espírito que Deus quer mostrar. Eu pude ver anjos ao redor de um lugar que eles estavam celebrando uma comemoração do aniversário da igreja, e eu pude ver os anjos cercando aquele lugar, para que operações divinas acontecessem na proporção e na dimensão que Deus queria que acontecesse. E eu glorifiquei muito a Deus e agradeci, porque o inimigo passou a não ter poder naquele lugar e houve grandes libertações. Então Deus mostrou para mim, não para me beneficiar, mas para mim trabalhar junto com o corpo que estava ali reunido, libertando pessoas. Então, por que eu quero te dizer isso? Eu estava no lugar público e Deus me deu uma visão.
Isso quer dizer que os meus sentidos naturais realmente eles estavam suspensos, mas eu não desmaiei, eu não fiquei sem os meus sentidos, no sentido eu sabia onde eu estava, mas Deus me mostrou, é como se passasse um filme pela minha cabeça, me mostrando o ambiente espiritual. Sabe que Deus está no sobrenatural? Nós podemos mergulhar no sobrenatural e Deus abriu os nossos olhos espirituais para que nós venhamos a ver o que está acontecendo. E foi maravilhoso e glorioso este momento também, ver esses anjos todos de branco. Eu não tenho uma visão muito clara, Deus não, porque não é visão aberta, mas pude ver no meu espírito aquele lugar sendo guardado. Às vezes, quando nós oramos por pessoas, já aconteceu algumas vezes comigo, vou citar um exemplo aqui, e também quero te falar que esses dons da revelação, junto com a visão, Deus mostra lugares, mostra pessoas, mostra seres celestiais como anjos, Jesus, né, a pessoa do Senhor, e mostra também os espíritos malignos. E teve vezes de eu orar por pessoas dentro da igreja ou fora da igreja. E a última situação foi que Jesus se revelou, ele se mostrou abordando uma pessoa e me fez chegar até ela e me falou que ela ia se arrepender. E eu já vi a pessoa chorando, se quebrantando para o Senhor e voltando para os braços do Pai. Eu fui falando e vendo o que Deus queria que a pessoa visse. Não que eu visse, mas que a pessoa visse. E ela realmente se quebrantou. O Senhor Jesus levou ela à frente e ela voltou para os braços do Pai em prantos. E eu me alegrei muito de ter sido um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Sabe, falando também, como eu falei no começo, que não é para entregar a princípio instantaneamente, se você não tiver certeza que é Deus e que é aquilo mesmo. Por exemplo, o apóstolo Paulo teve uma mulher com espírito de adivinhação que perseguiu ele muito tempo, ele e outras pessoas, né, humilhando ele, falando, debochando, e ele não repreendeu na hora o espírito maligno, porque ele tinha que ter certeza do que estava por trás. E num dado momento ele foi repreender os demônios e aquela mulher ficou liberta. Então às vezes é instantâneo, ou às vezes Deus pede para a gente esperar. Sabe que o apóstolo Pedro também, depois os endereços vão estar aqui embaixo, ele teve uma visão no terraço, né, de um lençol vindo dos céus, com vários animais impuros. E Deus falou ao coração de Pedro, não discrimine ou não trate com indiferença, não chame de impuro aquele que eu purifiquei. Porque o apóstolo Pedro, como ele era judeu, ele não queria ter contato com gentios. E estava chegando pessoas, né, para levar ele para um grupo de pessoas que eram gentis. Então, ele teve a visão, Deus falou com ele e ele não discriminou. Porque às vezes a gente, em conflitos diários, no casamento, ou às vezes com pessoas no nosso relacionamento, nós podemos discriminar, às vezes discriminamos por não saber o que está por trás. Mas quando você tem uma visão, entra um dom de revelação e operação, você não discrimina porque você tem compaixão e amor. Você que ouve essa palavra, se você discrimina alguém, cuidado, pode ser um espírito maligno oprimindo ela. Ame. Perdoe, abençoe, aleluia, ore por ela, porque possivelmente há algo por trás muito forte acontecendo e você às vezes luta contra a pessoa, eu já lutei também, e nossa luta não são contra as pessoas, é contra principados e potestades. Deus diz a você que Ele tem mais para você, que Ele quer que você veja no âmbito espiritual. Ele quer que você mergulhe no sobrenatural, Ele quer te mostrar coisas para que você abençoe pessoas e com certeza também nós somos abençoados. Só de ser um vaso nas mãos de Deus, nós nos alegramos muito com isso, não é verdade? Então receba essa revelação, essa instrução e vamos praticar na nossa vida e deseje isso. Se você deseja, coloque aqui nos comentários que eu vou continuar falando sobre os dons espirituais, amém? Queridos, aleluia, o Senhor fala que você é imagem e semelhança dele, que ele quer sim fluir através de você e Jesus fala que ele quer cumprir essa promessa em você. Coisas maiores nós vamos fazer em nome de Jesus Cristo. Eu espero que eu tenha te abençoado como eu fui abençoada. Fica na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo.